Os ministros do STF julgam hoje a liberação de cultos e missas na pandemia. É sobre isto que eu vou falar neste vídeo, mas e aí pessoal, beleza? Boa tarde, seja bem-vindo ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Muito obrigado você que se inscreveu agora no canal, você que comenta, que deixa o like, que compartilha os vídeos. Confere aí se a sua inscrição está ok e também confere se o sininho está acionado para você receber os vídeos novos quando eu postar no canal. Francisco Carvalho, neste 7 de abril. Gente, é isto mesmo. O STF vai julgar hoje, a partir das 14 horas, daqui a pouquinho, daqui a um pouco mais de uma hora, os ministros do STF vão julgar a liberação dos cultos e missas. Fica comigo, assiste esse vídeo até o final para você entender tudinho. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide, a partir das 14 horas desta quarta-feira, dia 7, se libera ou não a realização de missas e cultos presenciais diante da atual situação da pandemia do vírus 19. O julgamento acontece após os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes tomarem decisões antagônicas em relação ao tema nos últimos dias. No sábado, dia 3, Nunes Marques autorizou celebração religiosa com a presença de fiéis, mesmo após governadores e prefeitos determinarem o fechamento de templos sob a alegação de conter a disseminação do vírus. 2 dias depois, Gilmar vetou eventos religiosos em São Paulo e enviou o caso para a deliberação da Corte. Então vamos ver aqui a sequência dos fatos, minha gente. Terra Brasil Notícia. No dia 3, ministro Nunes Marques atende a ação de evangélicos e libera celebração religiosas presenciais. Em decisão neste sábado, dia 3, véspera da Páscoa, o ministro Cássio Nunes, do Supremo Tribunal Federal, liberou celebrações religiosas presenciais em estados e municípios, desde que os cultos, missas e reuniões sigam os protocolos sanitários. Concedo a medida cautelar pleiteada ad referendo do plenário para o fim de determinar que os estados, Distrito Federal e municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção do vírus 19, escreveu Nunes Marques na sua decisão liminar. Esta decisão do ministro Nunes Marques assanhou os demais ministros do STF, e o primeiro a se manifestar foi Gilmar Mendes, depois Marco Aurélio. Veja só o que o ministro Gilmar Mendes fez ainda no domingo. Nunes Marques baixou a liminar suspendendo os decretos dos governadores e prefeitos, e ainda no domingo, em pleno domingo, olha o que o ministro Gilmar Mendes fez. Gilmar Mendes veta a realização de cultos e missas em São Paulo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a proibição de missas e cultos no estado de São Paulo, conforme prevê o decreto do governador de São Paulo, João Dória. Em um cenário tão devastador, escreveu Gilmar Mendes, é patente reconhecer que as medidas de restrição à realização de cultos coletivos, por mais duras que sejam, não são apenas adequadas, mas necessárias ao objetivo maior de realização da proteção da vida e do sistema de saúde. Então, no domingo mesmo, em pleno domingo de Páscoa, Gilmar Mendes baixa liminar, mantendo o decreto do João Dória, aqui o decreto que suspende os trabalhos, que proíbe os trabalhos religiosos. No domingo mesmo. E na segunda-feira, olha a paulada, olha só a paulada que o Nunes Marques deu no Gilmar Mendes. Nunes Marques rebate ataques e diz que o momento é de bom senso e não de hipocrisia. Perfeito! Perfeito!
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, disse nesta segunda-feira, 5, que é hipocrisia fechar os templos enquanto outras atividades continuam abertas país afora. Perfeita. É isso mesmo. O Nunes Marques falou a pura verdade. É hipocrisia do ministro Gilmar Mendes. O momento é mais de bom senso e não de hipocrisia. Tem muita hipocrisia, disse Nunes. Distrito Federal, entre outros estados e municípios, tem academias e restaurantes abertos porque avaliou que seriam essenciais nessa pandemia. E tem muitas atividades funcionando, disse Nunes Marques. Perfeito. Perfeito. Por que fechar somente o serviço religioso? Dá margem para a gente pensar que é perseguição. Dá margem à decisão de governadores, prefeitos, de alguns governadores e prefeitos, a decisão do Gilmar Mendes de manter o decreto do João Dória, dá margem para a gente pensar que é perseguição religiosa. E a decisão do Superior Tribunal Federal hoje, a partir agora das 14 horas, vai se confirmar ou não essa hipocrisia. Outro que ficou assanhadinho começou a falar, olha só, Marco Aurélio rebate Cássio Nunes, o novato está assanhado, está se sentindo. Olha só, Marco Aurélio. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, rebateu seu colega Cássio Nunes Marques ao dizer que não é hipocrisia, mas realidade. Determinação de suspender cultos e missas presenciais no Brasil por causa da pandemia. Não é hipocrisia não, é realidade, é necessidade. Olha só, ainda no domingo, gente, a decisão de Nunes Marques foi no sábado e já no domingo, Gilmar Mendes baixou liminar, mantendo o decreto do João Dória, e o Marco Aurélio começou aí a falar aos ventos. E ele então criticou a decisão do Cássio Nunes Marques de autorizar a realização de celebrações religiosas presenciais no Brasil. Ele disse: pobre judiciário, pobre judiciário. Mas ele não se enxerga, né? Porque o STF é pobre por causa dos veteranos e não por causa dos novatos. E continuou Marco Aurélio a falar, segunda-feira, dia 6. Marco Aurélio rebate Cássio Nunes, o novato está assanhado, está se sentindo. Primeiro chamou Nunes Marques de novato, agora chamou de assanhado. Em entrevista à CNN Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, rebateu seu colega Cássio Nunes Marques ao dizer que não é hipocrisia, mas realidade a determinação de suspender cultos e missas presenciais no Brasil por causa da pandemia. E o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, vendo certamente o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio atacarem em público o colega, o recém-chegado ministro Nunes Marques, marcou imediatamente julgamento sobre a liberação ou não dos cultos religiosos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, prevê que a liberação ou não de cultos religiosos durante a pandemia será definida pelo plenário da Corte na quarta-feira, dia 7, que é hoje. Eu trago aqui este conteúdo do Jornal da Cidade Online. Parece que Cássio Nunes não está entre os 11 ministros do STF. Ele não foi aceito. Esta decisão do Cássio Nunes, de suspender decretos de governadores e prefeitos que proibiam o serviço religioso, mexeu com os ministros. Mexeu mesmo com os ministros. Então, parece que ele está sozinho, parece que esta decisão dele foi um divisor de águas. A prova dos 9 vai ser exatamente essa decisão pelo plenário do STF hoje. Os 11 ministros vão colocar a sua toga, a sua capa. E quando eles colocam aquela capa, minha gente, parece que baixa um trem do além. E eles falam em línguas do além, porque ninguém entende o que eles falam.
É o linguajar dos deuses do judiciário. É uma linguagem própria que os mortais aqui não entendem. Aí eles colocam aquela capa e leem aquele voto, né? Às vezes um voto de dezenas e dezenas de laudas naquela linguagem do judiciário que somente os deuses do judiciário entendem e os deuses superiores, né? Porque os deuses pequenininhos do judiciário também não entendem aquele linguajar. Então hoje é a prova dos 9, vamos ver como é que eles vão se comportar, se vão se comportar como humanos ou se vão se comportar como se fossem deuses. E eu não tenho dúvida de que eles vão partir para cima do Nunes Marques. Eu já estou prevendo que vai ser uma surra de 10-1. 10 ministros vão votar favoráveis aos decretos dos governadores e prefeitos que suspendem o serviço religioso contra um voto do Nunes Marques. Eu tenho esperança, não que os 10 veteranos do STF votem a favor do Brasil, porque isso já está provado. Eles não decidem em favor do Brasil, dos brasileiros, eles decidem em favor deles mesmos ou daqueles os quais eles defendem. A minha expectativa e esperança é que Cássio Nunes se mantenha firme, que a sua decisão, seu voto de hoje, seja o voto a favor dos brasileiros e a favor da suspensão dos decretos dos governadores e prefeitos. Eu estou acreditando que Cássio vai perder de lavada, 10-1. Um voto a favor do Brasil, a favor dos brasileiros, e 10 votos a favor da ditadura do lockdown e, talvez, a perseguição religiosa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dos brasileiros, que Deus abençoe essa decisão do Superior Tribunal hoje e incline o coração deles, ainda que eu não estou acreditando que isso vai acontecer, mas Deus pode fazer um milagre, Deus pode inclinar o coração daqueles ministros para que eles votem a favor do Brasil. Espalhe este vídeo aí ao máximo nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui embaixo. O que você acha? Qual é a sua expectativa da decisão do Supremo Tribunal Federal hoje com relação à suspensão dos decretos dos governadores e prefeitos no tocante ao serviço religioso? Coloca aqui qual é a sua expectativa. Deixa o seu like aí no vídeo para ajudar o canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Valeu, e a gente se vê no próximo vídeo.